Eu que tentando ficar mais calminha para falar, mas emocionada realmente. Muita alegria ter todo mundo aqui. Tanta gente amiga, tantos conhecidos, é muito bom. E os novos também que vieram, né? Que agregaram a egrégora. E agradecer demais a presença de vocês, a presença da Márcia. Obrigada por essa oportunidade. É muita alegria, não tem nem como expressar. Eu só queria contar um pouquinho de como que eu conheci a Márcia. Já tem assim, uns 10 anos, que 5 que ela conhecida. Eu recebi uma foto de um amigo há muitos anos, né, uns 10 ou 15 anos. E ele falou, olha essa foto dessa pessoa. E era a Márcia. E aí ele falou, que incrível esse olhar. E quando eu olhei, falei, meu Deus, que brilho, que vida, quem que é essa pessoa? Aí ele falou, não sei, eu estava aqui e tal. No YouTube, assistindo os vídeos. E aí eu perguntei o nome, ele me falou, e aí eu fui procurar. Quem era essa pessoa? Como é que tinha um brilho tão intenso, né? Tanta vida no olhar. Aí eu encontrei a Márcia. E foi o primeiro, não tinha Instagram, pelo menos eu não tinha na época. E o vídeo era o que eu aprendi com o silêncio. Né? Então me tocou muito, fez muito sentido para mim tudo que ela falou. E é isso, vai para cá, me inspira todos os dias. E obrigada mesmo. Então, essa oportunidade de estar com ela aqui ao vivo, no Santocha, é muitas vezes, muita alegria. Obrigada. Daí um dia aparece uma mensagem dela lá no Instagram. Será que você E bem no período que eu estava conversando com as minhas amigas de Brasília, de Goiânia, assim, sincronicamente. Então, quando isso acontece. Também agradeço profundamente. Também estou emocionada, feliz de ver essa sala cheia, que coisa mais linda. Isso já é a força desse local, sua força ao criar esse espaço para poder agregar essas pessoas. Eu fico muito feliz e honrada de participar de acontecimentos desse lugar, dessa cidade, de poder fazer parte. Estou aproveitando as palavras do Zezé, o que aprendi com o silêncio. Eu aprendi a desaprender. Isso foi algo que eu sinto que trago no meu coração desde menina, desde a adolescência. Senti essa vontade
de encontrar. Nem sabia o que era na época, mas eu sentia que tinha algo dentro de mim mesma que eu podia fazer contato, me entregar. Era muito misterioso. Minha mãe dizia que eu era uma menina mística. Aí o tempo foi passando e eu fui encontrando boas instruções, bons lugares, bons professores, professoras, que foram me ajudando a entender melhor quem é que estava aqui dentro, me chamando, me querendo. E talvez vocês sintam isso também, vocês estão aqui nesse espaço hoje. E vocês sintam um chamado, uma inquietação, uma curiosidade. No meio das várias coisas práticas que a gente tem para realizar, trabalhar, pagar as contas, criar os filhos, limpar a casa. Mas tem umas brechas dentro do nosso ser, onde a gente volta e meia e se pergunta: será que é isso? Será que é tudo isso? Será que é outra coisa? Sensação, eu deveria fazer algo mais, ou eu deveria fazer menos. Entre uma atividade e outra, entre um evento e outro, entre um encontro e outro, a gente olha para o espaço, né? Às vezes olha para o céu, às vezes olha para o chão. Às vezes a gente sente esse desconcerto de não saber bem o que está acontecendo, para onde está indo. Aí se sente meio sozinho. Eu tinha isso bem forte, né? Desde menina. Mas fui indo também, como todo mundo vai, daí que não sabe o que fazer, a gente vai indo, né? Aí fui estudando, fui fazendo faculdade, fui arrumando emprego, fui namorando, fui participando da vida. Mas tinha um negócio aqui. E esse negócio aqui é que me fez procurar. Porque hoje eu entendo que eu estava procurando meditação, que eu estava procurando yoga, estava procurando algo que me ajudasse a visitar essas profundezas que me chamavam. Então eu tinha essas profundezas que me chamavam e ao mesmo tempo eu tinha uma vida muito prática. E aí, vai trabalhar ou não vai? E aí, o que você vai fazer? E aí, né? Claro, sim. Daí você vai fingindo que sabe o que está acontecendo. Claro, vou fazer faculdade, vou fazer concurso, claro, sim, agora vai se casar. Sim, eu sempre estou... Não sei, mas eu não posso deixar que os outros saibam que eu estou fazendo assim, né? Então eu me sentiria um pouco assim, tendo que aparentar uma pessoa que sabia o que estava fazendo. E dentro, assim, muitas perguntas. Ai, acho que eu não sei. Acho que eu cansei. Acho que eu vou desistir. Mas tive a graça de poder, de encontrar pessoas que, por outras razões, não sei quais razões, mas que ousaram fazer essa entrega também, né? Os seus caminhos. Eu consegui aprender a meditar. Eu tinha uns 24, 25 anos, eu aprendi a meditar. Como se concentrar, como observar os pensamentos, como observar as emoções, como ser menos reativa. Depois veio o yoga, que daí não era só cuidar da mente, das emoções, aí começou, o corpo também pode ser cuidado. A gente pode colocá-lo em diferentes posturas, alongar.
unir isso à respiração, à atenção mental. Aí devagarinho fui me conhecendo melhor o meu corpo, as emoções, o sopro, a minha mente. Então, enfim, é como um espelho, né? Eu chamo de espelho, que é diferente. Então, como se eu tivesse ganhado agora um bom espelho, que não era só para ver as minhas formas físicas e mexer com elas. Eu tinha ganhado um espelho que me permitia me ver por dentro. Então, eu comecei a ganhar e receber instruções de um olho que olha para dentro, que olha o que não está visível. Aí eu fui vendo isso, uau, tem uma dimensão invisível, mas completamente viva, completamente atuante, que interfere o tempo todo nos meus sentimentos, nas minhas visões, nas minhas decisões, nas minhas relações. Era isso que eu não conseguia ver e que me chamava. Eu avesso quem eu sou. Isso é a vida contemplativa. Então eu fui iniciada à vida contemplativa, ao receber instruções de como meditar, de como respirar, de como cuidar do meu corpo, de como percebê-lo. E eu passei a conhecer os aparelhos, né? O que me acompanhava. Então essas instruções foram me devolvendo para mim. Fui me descobrindo como um bom lugar para estar. Então eu não era só uma pessoa para ir para fora, para fazer coisas. Eu me descobri como um bom lugar para estar. O meu corpo é bom. O sopro que sopra é bom. Esses meus olhos não são olhos físicos que veem para fora. Esses olhos são os olhos de uma consciência que nem tem nome. Uma consciência que presencia a realidade e presencia a si mesma. Eu fui aprendendo a me presenciar. Mas quanto mais eu fui me presenciando, menos eu encontrei alguém definido, ou que precisava estar definida para ser alguém no mundo. Quanto mais eu me presenciava, quanto mais eu me presencio, mais aberta eu me sinto para ser qualquer coisa a cada dia, com as pessoas que eu encontro, com os encontros que se abrem. Então, não há uma pessoa sendo construída. Um dia depois do outro, não constrói alguém. Um dia depois do outro, uma experiência possível, completamente aberta, rica, mas que não vai me definir, vai me ajudar a presenciar quão rica é a vida. Que delícia viver. É bom poder olhar para alguém e relaxar na frente, relaxar por dentro. Não precisar aparecer, não exigir nada. Não. Então isso tudo foi me ajudando, né, a encontrar devagar esse lugar que me deixa relaxar diante das pessoas, ao invés de estar tensa, pensando: o que será que eu devo falar? Como será que eu devo me comportar? O que será que vai agradar aos outros? O que será que vai desagradar? Porque isso é muito tenso, né? Muito tenso, chegando lá e será que eu cumprimento com a mão? Será que eu dou 2 beijinhos, um beijinho?
Eu posso abraçar. Ai, tipo assim, você nunca viu uma pessoa. Aí você fica com medo. Mas se a gente vai reconhecendo essa dimensão, aonde a vida que me atravessa é a vida que te atravessa, a vida beija a vida. Você não tem medo de você. Você não precisa ter medo de você. Esse é o campo da espontaneidade. Então é uma delícia a gente sentir que ao longo do tempo a gente pode se manifestar de muitas formas e pode se esvaziar das formas. A gente não tem nada no nosso corpo, no nosso ser, que enrijeça, ainda que a gente tenha ossos, nem os ossos são rígidos. A gente pode passar os dias se nutrindo das experiências e se despedindo delas. E as experiências, ao invés de me enrijecerem, elas só me mostram como é que a própria vida flui, plástica, surpreendente, misteriosa, mutante. E como nós estamos dentro disso e somos isso. Isso pode ser contemplado. Isso pode ser contemplado, exercido. Nós podemos nos tornar tão familiarizados, tão íntimos disso, que a gente passa a desfrutar disso. É uma dádiva. E vai desaparecendo a sensação que nós precisamos a cada dia levantar assustados para lutar pela vida. Nós vamos nos aproximando de um estado que é o estado da graça. Te acorda para ser agraciado. Para receber e ao receber transbordar. Esse é o tecido rico da vida. A gente faz parte desse tecido. Nós podemos nos lembrar, a gente se ajuda a se lembrar, porque às vezes a gente esquece. Mas mesmo quando a gente esquece, isso nunca deixa de existir, nunca deixa de ser assim. A vida só aguarda a nossa lembrança, aguarda o nosso despertar. E ela não tarda. Qualquer um de nós, se nós estivermos cansados o suficiente, desconfiados, desconfiadas, se nós sentarmos como estamos aqui agora, a vida não tarda a nos alcançar em auxílio, a nos orientar. Esse mesmo corpo que a gente tem usado
para andar para cá, para lá, para se definir, para controlar. Esse mesmo corpo, em tudo que o compõe, é o próprio caminho para a gente silenciar. Aqui eu aprendi com silêncio. Eu aprendi a desaprender o que não era vida. Eu me destreinei. Não tinha sido fácil. Mas hoje eu me sinto tão feliz por ter aceitado fazer isso. Por ter ousado fazer os meus desmanches. Por ter andado um pouquinho na contramão. Às vezes na contramão, às vezes, tá demais, eu vou todo mundo de novo. Mas não, você fica um pouco assim, né? Você anda um pouquinho mais. Você anda um pouquinho mais. Um pouco assim. Não tem mais como olhar para trás. Não tem como se desviar disso. Aí você entra no fluxo. Então esse mesmo corpo, por isso não é algo que a gente possa entender com a mente, estudar e passar por uma formação. Isso não é um processo intelectual. Isso é um processo que a gente pode até ler, tem livros maravilhosos, né, que nos inspiram. Essa própria conversa aqui, de estar, né, vibrando na força desse momento. E surgem as palavras que orientam. Mas o exercício em si é tomar o que nos compõe, o que nos leva à manifestação. Então, esse corpo, as nossas carnes, os ossos, os nervos, o sopro. E a nossa consciência. Então, todos nós aqui fatalmente estamos conscientes. Ora a gente está consciente do encontro, ora a gente está consciente que deixou o gato sem água, daqui a pouco a gente está consciente do aniversário da semana passada, daqui a pouco a gente está consciente, opa, deixa eu escutar o que ela está falando mesmo. Então nós somos seres conscientes, né? A gente está sempre consciente de algo. Nós temos essa qualidade de percepção. E essa qualidade de percepção nos leva a uma relação com aquilo que a gente percebe. Mas tem uma qualidade dessa consciência que percebe, que é perceber a si mesma. Então a gente se percebe como consciência presente, capaz de se relacionar com o que percebe, mas capaz de relaxar de todas as percepções. E simplesmente relaxar aberta, com o potencial de se relacionar, mas ali descansando na sua solitude. Então, meditar é repousar em solitude. Você deitado no seu próprio corpo, nas suas carnes, auxiliar pela ação da gravidade. Vocês podem ir testando isso aí onde vocês estão. O corpo não precisa estar o tempo todo elétrico, sobressaltado, pronto para fazer algo. Ele pode estar assim,
Pode até cair a cabeça, assim. Aí eu sopro. Posso acompanhar a entrada e a saída do ar. Às vezes fechar os olhos um pouquinho ajuda, como quem vai para dentro da casa e fecha a janela. Mas ao fechar a janela, a gente olha para a escuridão que se fez. Esse exercício, né, da solitude, repousar em si, repousar no próprio corpo, no sopro, inala, exala, que acalmar os olhos que estão sempre acostumados a ver, a imaginar. O corpo de hábito, o corpo que só se mexe, a nossa respiração que a gente nem percebe direito como é que ela acontece. E ela é uma ferramenta, ela é um instrumento muito poderoso para regular as emoções, a energia. É poderoso, a gente nem lembra que respira. E a consciência, nós como seres conscientes, tomando consciência desse corpo e desse sopro, deixados à vontade, quietinhos, sem interagir. Pronto. Alguma coisa começou. Algo muito profundo começou. Um ser humano acostumado a sair saltitante, fazedor, agente, construtor, ousou tomar seus aparelhos, tudo que ele compõe, e repousou. A terra tremeu. Isso é raro, porque ou a gente para dormir, porque alguma coisa muito chocante aconteceu e a gente parou, ou porque o sinal ficou vermelho. Mas parar nessas condições, eu vou me perceber, vou me observar. Isso é raro. Então esse é um campo de muitas descobertas. E começa essa prática do espelho. Nós vamos nos ver como nunca nos vimos. A gente vai ganhar um lugar de uma regulação muito profunda. E isso passa a nos acompanhar quando nós encontramos os outros, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos circular pelo mundo. Então isso passa a nos acompanhar. E isso determina o que eu vejo, o que eu sinto, como eu participo. Muda tudo. Como seria você livre de tudo o que você já fez? Como seria você? Como seria você se esvaziando do corpo de hábitos, deixando as carnes um pouquinho menos prontas, mais disponíveis? O que seria você? Como você chegaria em casa? Como você chegaria no trabalho? Como seria? Eu fico curiosa. Isso é possível? E isso não é se esquecer do passado. Não precisa se esquecer do passado. Mas você pode exalá-lo como uma determinação. Nós não precisamos ser determinados, nos sentimos determinados pelo que aconteceu. Nós fomos atravessados, sem dúvida, pelo que aconteceu. Mas o nosso corpo, ele é um corpo de atravessamento. Atravessou. Enquanto atravessa, o atravessamento fala da vida. Não fala de você, se você acertou, se você errou. Ele fala da vida.
Nós vivemos, que maravilha, nós vivemos. Então, exalar as lembranças e se colocar disponível nesse momento para continuar recepcionando a vida que te atravessa e fala da vida, não de você. Aí quando você se move, quando você fala, quando você olha para as pessoas, você comunica a vida. Então, para os seres humanos, há esse mistério, há essa manifestação extraordinária da vida poder falar, da vida poder se mover. Não é mais você que viveu isso ou aquilo, e por isso está sempre marchando, está sempre sorrindo, está sempre chorando. Isso tudo a gente vai exalando, momento a momento. E vai chegar a hora que vai vir esse insight fatal. Nós somos a vida. Nós temos um corpo dotado de uma consciência que penetra mistérios. Esses olhos têm essa capacidade de mergulhar fundo, acompanhando o que se apresenta. Pensar é uma possibilidade. Não é a única e nem a maior. Presenciar. Presenciar. Eis a alma. É revelador. Ao invés da gente raciocinar sobre a vida, nós podemos viver revelações sobre qualquer coisa. E tudo isso acontece não porque somos inteligentes ou fomos inteligentes, porque estudamos todas as escrituras sagradas e fomos bons alunos e nos graduamos, sei lá onde. Isso é possível porque não fizemos nada. Porque relaxamos e deixamos a vida ser, primeiro no nosso próprio corpo, vários instantes ao dia. Desarma o corpo do que você costuma fazer. Várias vezes ao dia, sente o poder das exalações. Se elas realmente esvaziam. Aí isso se junta com o corpo relaxado, acompanhado da gravidade. E isso fica muito magnético. A própria consciência que observa isso. Não tem para onde ir. Ela vai se acalmando. Um dia ela procurando pela paz. No final de semana, no fim do ano, quando as contas forem pagas, quando os filhos crescerem, quando se formar, quando a inflação passar, quando não sei o que, não sei o que. Então a paz, ela é uma condição natural. A paz é uma base com a qual a gente pode circular pelo mundo. O que nós precisamos é relaxar os nossos aparelhos, relaxar as carnes,
Deixar o solto, equilibrado. Por isso que tem as aulas de yoga aqui para fazer. Nós podemos nos ajudar a fazer isso sozinho. É mais difícil. Mas se nós nos reunimos, especialmente com alguém que já tem um pouco mais de experiência, isso fica muito forte. E a gente não vai ter dúvida que esse é um bom caminho. E que a paz é um estado natural. Eu, repousada em paz neste corpo, respirando tranquila, presente, completamente presente, inteira nesse momento, começo a sentir alegria, começo a me sentir entusiasmada, encantada com a vida. Antes de qualquer coisa acontecer, antes dos problemas serem solucionados, a paz e a alegria já estavam presentes. Porque estamos vivos. Porque tudo que nos compõe é bom, naturalmente bom. Aí nós vamos nos sentindo em paz, mais alegres. Daqui a pouco a gente olha para as pessoas e começa a amar. Você ainda vai dar nisso? Meu Deus, e agora ainda o amor. Já estava em paz e alegre. Agora me vem essa coisa do amor. É isso. Nós estamos juntos. Nós nos vemos. Nós estamos mais juntos do que imaginamos. O amor não é por uma pessoa, é por um grupo. O amor é uma função humana. Quando nós repousamos, essas qualidades vão se apresentando. E o amor é uma sensação de intimidade, uma sensação de fluxo de vida. A gente se sentir amparado, ancorado, inspirado e ver claramente que o outro não tem nada de diferente. Não precisaria estar vivendo outra coisa senão isso também. Que nós poderíamos passar o resto das nossas vidas nessa experiência de colaborarmos uns com os outros. E surge, se mergulha no teu corpo como se ele fosse um corpo individual, mas quanto mais você mergulha nesse corpo, mais você vai se abrindo a perceber tudo que está vivo. O corpo vai ficando assim muito sensível, não no sentido da fragilidade, tocado pela existência. Nós começamos a ter a sensação do corpo comum, da comunhão. O amor leva à comunhão. Ninguém está de fora. Porque você não se sente mais excluída. Nasceu, meu amor, está dentro. A gente é que cria essas histórias. Eu sou daqui, você é de lá.
Você que é de lá não pode ser daqui. Aqui é dentro, lá é fora. Daí o outro está lá, mas aqui é dentro, lá é fora. Está todo mundo no mesmo lugar, falando de dentro e fora. Aqui aprendi com o silêncio.